paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia. Sejam muito bem-vindos ao canal Deise Pregadora da Palavra. Para você que é um novo inscrito nesse canal, Deus abençoe sua vida. Eu tenho ficado muito feliz pelo resultado e pelo progresso que o Senhor tem preparado para a minha vida por meio deste canal, para que eu pudesse continuar fazendo aquilo que Ele me chamou, que é falar sobre a palavra dele com verdade, com a verdade da minha alma. Eu quero dizer para você que, além de você ser inscrito, para você que compartilha, para você que deixa o seu like, que já ativou aí o sininho, né? Para que todas as vezes que eu poste um vídeo novo, você seja aí avisado, vai aqui o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Vou falhar, porque tem muitos nomes que com certeza eu não vou lembrar de todos, mas a Sônia, a Marina, o Diácono Fernando, aliás, né? Pastor Tiago, novo inscrito no canal, também a pastora Andréia. Deus abençoe a vida de vocês. Como eu falei já aqui, irmãos. Tem muita gente que está inscrito e eu não tenho conhecimento de todos, principalmente o nome de todos. Mas eu quero aqui deixar o meu muito obrigada. Diaconisa Jéssica, em nome do Senhor Jesus. Pastor Cristiano, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, no nome do Senhor. Quero dizer que eu estou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito. E falar sobre isso aqui, pregar a palavra de Deus, eu vou te falar uma coisa, não é fácil, não é fácil, porque se fosse para falar da maneira que as pessoas querem ouvir, aí sim eu te diria que era fácil, mas só que eu falei isso até no vídeo anterior, quando nós nos alistamos para essa guerra aqui, quando nós nos alistamos no exército da salvação, exército de Cristo, nós não fazemos mais aquilo que nós queremos. Nós, como a Bíblia diz, já não vivo eu, mas quem vive em mim é Jesus. Logo, todas as coisas que eu fizer não é para me agradar, é para agradar a Deus. Como diz o livro de Colossenses, mais importa agradar a Deus do que a homens. Então eu quero dizer para os irmãos que aqueles que são inscritos no canal, a maioria, são pessoas que já me conhecem, que sabem do meu compromisso com a palavra de Deus. E que ainda que eu sinta, né, uma certa preocupação sobre a aceitação da minha pessoa, eu não fico temerosa quanto à aceitação da palavra, porque afinal a palavra não é minha, a palavra ela é de Deus e Ele me chamou para isso. Então todas as vezes que você fala da palavra, pregou a mensagem de Cristo, até mesmo aqui dessa forma, né, fazendo o ide do Senhor, né, evangelizando, fazendo a sua missão, a sua parte, você também é um bem-aventurado. Eu tenho certeza que você só tem a ganhar. Mas eu preciso reconhecer que não é fácil. Então, dentre tudo isso aqui que eu tô falando, eu quero falar algo para os irmãos que eu tive a oportunidade de pregar sobre isso daqui. Então, a cada nova ministração é um novo aprendizado, é uma nova aplicação para a minha vida, né? É um novo constranger da palavra do Senhor em mim e só me cabe a aceitar e mudar a minha conduta dia após dia para que eu possa ir agradar aquele que me chamou para a guerra. Então, se você ler comigo no livro de Romanos, no capítulo 10, do verso de número 13, tá? É um texto muito extenso, o resumo do livro de Romanos é muito poderoso, então aqui eu vou me limitar o máximo possível para que assim, né, o vídeo não fique então tão longo, mas vamos lá. Romanos capítulo 10, verso de número 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Último versículo para nós. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois assim como diz Isaías, quem creu, Senhor, na nossa pregação?
O livro de Romanos é considerado por muitos estudiosos da palavra um dos livros mais fortes, a carta talvez maior e mais forte, não em quantidade de capítulos, não é sobre isso, mas em força de palavra. É um texto totalmente doutrinário que vem falando no início dos capítulos ali de Romanos sobre, né, o pecado, o que o pecado faz, como ele destrói, como que acontece. Depois do capítulo, final do capítulo 3, do 4 e 5, é o apóstolo Paulo demonstrando a salvação que Jesus trouxe para nós. E ali há 3 elementos. Quais são? Primeiro, é a graça de Deus manifestada, a fé que precisa ser operante e o sangue, né, que foi derramado. Então, no começo do capítulo vai falar acerca sobre o pecado. Depois o apóstolo Paulo vem falando sobre a doutrina da salvação e a sua justificação, que é por meio da fé, pelo meio da graça que foi manifestada, a fé que precisa ser operante e também por meio do sangue derramado lá na obra da cruz do Calvário. Então, quando nós lemos o livro de Romanos, então eu preciso pôr na minha mente que o livro de Romanos tem um objetivo, foi escrito para os romanos. Ali foi escrito para os novos, né, convertidos que estavam ali. Estavam falando também para um público-alvo que era os judeus que estavam naquele local, que inclusive o capítulo 9, 10 e 11 é demonstrando o passado, o presente e o futuro de Israel. No capítulo 9, é Jesus, através do apóstolo Paulo, deixando claro para ele, olha, no passado vocês não creram. No capítulo 10 é o presente, olha, agora vocês não ouvem, vocês rejeitam. E no capítulo 11 é mostrando o futuro de Israel, certo? Então você vai ver que o apóstolo Paulo está ali falando com eles, mostrando para ele textos veterotestamentários, dizendo o quão, né, Deus quer salvar a eles, mostrando, olha, desde os profetas antigos, olha, Isaías falou, Ezequiel falou, enfim, Jeremias disse, profetas falaram acerca de Jesus. E aqui vocês querem colocar, sabe, vocês estão falando sobre a lei, mas assim, vocês até são zelosos por ela, como diz o capítulo de número 10, vocês são zelosos, mas assim, vocês são zelosos do jeito que vocês entenderam. E o verso 4 ele vai falar, olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, o que eles queriam fazer? Conhecido como judaizantes. Queriam dizer que para que você servisse a Jesus, eles tinham que fazer todas as coisas que eles, como judeus, haviam feito na época do Antigo Testamento, como a lei de Moisés havia mandado. Só que após Jesus, não é mais necessário nada disso. A cruz de Cristo, a obra dele, ela é já por si só o suficiente para salvar. É por isso que o que você precisa fazer é você crer em Jesus. Ah, irmã, você está falando para mim então que as obras então que eu faço, elas, porque eu sou crente, eu preciso fazer obra para você salvo? Não. Para você ser salvo, você precisa apenas crer na obra de Cristo. A obra não salva ninguém. Porém, parênteses, uma grande ressalva. As obras não salvam ninguém. Mas todo salvo deseja fazer as obras do Senhor. Por quê? Porque é amor. Como o apóstolo Paulo fala, olha, você tem fé? Beleza, eu tenho fé. Então eu tenho obra. Mostra-me então quais são as suas obras pela fé que você fala que você tem. Então você está entendendo? A salvação, ela não se dá por meio das obras. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Ou seja, a salvação, ela não implica nada que eu possa ali compartilhar, que eu possa ajudar na salvação. Uma vez que a salvação, ela é um dom de Deus, ela é uma graça que nos foi dada para quem não merece, e ela é um presente a fim de que ninguém se glorie, como diz a palavra. Mas todo salvo deseja fazer as obras do Senhor. Então eu creio que isso aqui ficou muito bem claro, ok? Então vamos lá. Ele estava explicando para eles que eles não precisavam fazer nada. Olha, vocês até são zelosos pela lei, mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês são zelosos, mas estão fazendo coisas que, tipo, aqui agora não está valendo de nada. Vocês precisam crer em Jesus. E ali Jesus começa a usar o apóstolo Paulo falando para eles que, como diz o verso número 3, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo.
E isso aqui me chama a atenção, porque quando eu estava estudando esse texto, eu tive a oportunidade de compreender algo que o Espírito Santo me falou. O invocar o nome de Jesus ali, dentro do dicionário Oxford, ele vai dizer que é aquele que chama um auxílio, que pede por proteção e está precisando de um socorro. Não sei se você conseguiu entender o que eu quero dizer. Quando ele fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, ele revela alguém que não está apenas chamando o nome de Jesus. Ele está falando de alguém que está o reconhecendo como o único que pode proteger, que pode prestar ajuda e que pode ser o auxílio de socorro quando a pessoa precisar. Então isso só se dá sobre o invocar para que seja salvo pessoas que reconheceram quem ele é. Você está vendo como é mais forte? Então ele fala, todo aquele que invocar, que reconheceu quem eu sou, que é o único que pode ajudar, o único que pode salvar, que só depende de mim, só depende da graça, só depende do sangue, é somente esses que quando invocam, que reconhecem, é que são salvos. E aí, uma coisa que me chama muita atenção, que ele vai dizer, olha, mas ele está falando isso para quem? Para os judeus. Olha o que ele diz. Como, pois, invocarão? Qual é a condição? Para ser salvo, precisa invocar, reconhecer tudo isso. Aí ele fala, beleza, para invocar, para ser salvo precisa invocar, tá. Aí ele fala, mas como é que vocês vão invocar? Em quem vocês não creram? Tá entendendo? Não é sobre o quê, é quem. Se eles não reconhecem Jesus como o Messias, se eles não reconhecem ele que é o único que pode dar proteção, auxílio e ajuda de socorro, só falar o nome dele não resolve, eu preciso invocar, porque eu tenho que reconhecer quem ele é. Eu tenho que entender a paternidade de Deus acima sobre ele e ele sendo filho de Deus. Então ele vai falar, olha, você tem que invocar para ser salvo, mas espera aí, vai invocar como se vocês não creem? Ó, invocarão aquele em quem não crê. Quem fala de pessoas. Fala sobre pessoas. Eu queria falar um outro algo aqui, mas fica para um próximo vídeo sobre João capítulo 6. Não é sobre o quê, não é sobre onde, é sobre quem. Como que vai invocar em quem não crê? Precisa crer. Precisa crer. A fé, ela tem que ser operante. A fé precisa ser um exercício ministerial de todo mundo que entendeu o que é ser servo de Cristo. Eu preciso crer. A Bíblia fala no livro de Hebreus que olha que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. E quem o busca precisa se aproximar. Se aproximar como? Por meio da fé. A fé é o firme fundamento daqueles que buscam a prova do que não vem. É o firme fundamento. Como é que vai se aproximar do Senhor se não tem fé? Aqueles que não têm fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. E se não agrada a Deus, se não tem fé, como é que sobe? Não sobe. Se não crê que ele, Jesus, é o Filho do Deus vivo, não sobe. E é simples assim, meus irmãos. É sem muito rodeio e romantização. Não pode, não tem como. E ele fala, como que vocês vão invocar? Se vocês, naquele em quem não creram. Aí ele fala, e como crerão então naquele de quem não ouviram? Responsabilidade primeiro de quem ouve. Crer, precisa ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí ele vai dizer, como crerão naquele em quem não ouviram? Envolve o quê? Quem tem que falar sobre ele. Isso aqui é um chamado universal para você pregoar o evangelho de Cristo. Como que vai crer? Em quem não ouviram? Aí ele fala, e como ouvirão se não há quem pregue? Se as pessoas que se levantam hoje estão mais numa papagaiada do que pregar o verdadeiro evangelho. Falam mais sobre umas coisas, mais sobre outras, é chave da casa, é chave do carro, porque Deus vai te dar isso, Deus vai te dar a vitória, que agora é só vitória, acabou o choro. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, esse não é o verdadeiro evangelho que Cristo nos ensinou e nos mandou propagar. É o reino de Deus. Jesus está às portas e ele vai voltar. Ele vai falar, como ouvirão se não há quem pregue? Aí quando você vê pessoas que não têm vidas transformadas, possa ser também que, digamos que há uma parcelinha aí de quem prega e prega errado. Não prega o que Deus mandou. Jesus está mandando falar sobre o arrependimento. Sobre a nossa vida que precisa estar pautada de acordo com a palavra dele. E aí as pessoas, elas não andam dessa forma. Como é que vai ouvir se não há quem pregue? Aí tem outra parte agora, que aí agora o chicote estrala mais é para nós. Olha só. E como pregarão se não forem enviados? Responsabilidade primeiro de quem ouve, responsabilidade de quem fala e responsabilidade de liderança de quem envia.
Deus está contando com pessoas que vão ser já instruídos na palavra, para instruir a outros, que vão sair para anunciar a outros. Você entende como esse chamado aqui é universal? Você entende como o pregar o evangelho é para todos? Pode pregar, mas não é fácil, mas tem que pregar. Se vai pregar, prega do jeito que está escrito, do jeito que a palavra diz, como ele quis dizer quando ele inspirou homens para escrever isso daqui. Aí ele fala, quão formoso é os pés os que anunciam a paz, que anunciam coisas boas, que é o evangelho. Aí ele deixa uma ressalva que preocupa. E a responsabilidade, como diz Ezequiel 18, é pessoal. Deus vai vir e vai cobrar. Tanto de quem ouviu, quanto de quem falou e quanto de quem não enviou. Presta atenção. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Não dá para romantizar, irmãos. É simples assim. Não dá para ficar, sabe, falando uma coisa que não existe. As pessoas não estão, sabe, preparadas para comer comida, tá no leite ainda. O apóstolo mesmo, Paulo, vai falar no livro de Coríntios, olha, eu queria falar com vocês como, mas vocês são leite, ó, tem que dar leite. É menino ainda na fé. Precisa começar a compreender a responsabilidade que Jesus outorgou para nós. Tanto da liderança que vai instruir, porque já fora instruída, quanto para aqueles que estão aprendendo, agora vai ter que levar o evangelho. E tanto para aqueles que vão ouvir o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque como diz a palavra, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E não é apenas falar o nome, é reconhecer quem ele é. Porque como diz a palavra, a saber, no verso 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração você crês que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Tá vendo como não é só sobre falar nome? É sobre você reconhecer quem ele é. Aceite o chamado de Cristo para a tua vida. Se instrua na palavra. Como diz, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado de que não tem do que se envergonhar e que maneje bem, ó, a palavra do Senhor. Vou te perguntar. Tá? Você tem que procurar ser aprovado por quem? Olha o que diz o versículo. Procura apresentar-te a Deus. Aprovado. Quem tem que te aprovar é Deus. Maneja, viu? Isso aqui é como uma espada. Cuidado. Se não souber manejar, você se corta com ela. E a ideia não é cortar outros. A ideia é cortar o pecado, extirpar o pecado, eliminar o pecado da vida do irmão. Das nossas vidas. Manejar. Eu preciso ler. Eu preciso estudar. Eu preciso entender. Não dá para pegar a Bíblia e abrir. Opa, vamos ver o que Deus tem hoje. Não. Estude a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Apregoe a palavra de Deus. Vamos fazer aquilo que Jesus nos chamou. Não se esqueça, meus irmãos, se inscreve no canal. Estou muito feliz. Tem mais pessoas aí que estão chegando. Aleluia. Pastor David também. Deus abençoe sua vida, meu irmão da igreja AD Casa. Deus seja louvado sobre a tua vida. Obrigada por ter também se inscrito aí no canal. Pastora, se eu não me engano, acho que o nome dela é Débora, que eu conheci no sábado, na festividade que eu fui lá na Assembleia de Deus Alfa e Ômega. Deus abençoe pastor Tiago e pastora Andréia. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Os inscritos desse canal, compartilhe esse vídeo. Não deixa isso aqui cair no esquecimento. Pelo amor, a gente compartilha tanta coisa. Por que não a palavra do Senhor, não é verdade? Compartilhe, divulgue. Deixe o seu lá, né, o seu like, ative o sininho. Pode fazer comentário que eu vou responder todo mundo. Deus abençoe sua vida. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.